Debate Urbano. Está no ar mais uma edição do programa Debate Urbano. Hoje eu recebo o Santino Arruda, que é presidente do SINAI, que é o Sindicato dos Servidores da Administração Indireta aqui do estado do Rio Grande do Norte. Santino, seja bem-vindo ao nosso programa. Tá, bom dia, obrigado pelo convite, estamos à disposição. Santino, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o sindicato, né? O sindicato representa as autarquias, empresas públicas, é isso? Quais são as categorias que o SINAI representa? Perfeito. O SINAI representa as fundações, são 2 fundações estaduais, as autarquias são 7 e 3 empresas, todas do estado do Rio Grande do Norte, além de um pequeno segmento da administração direta. Mas o forte mesmo e a natureza da entidade, ela foi criada para representar a administração indireta do estado. Uma das instituições representadas pelo SINAI é o DETRAN, né? Isso, os servidores do DETRAN que estão em greve desde o dia 20 de novembro, né? Isso, Santino, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente a motivação, né? O que motivou essa greve e qual a situação hoje do DETRAN. Perfeito. O DETRAN é uma importante autarquia estadual, uma autarquia que atende um público bem variado. Todo mundo que tem carro recorre ao DETRAN, não tem outra alternativa, tem que ir para o DETRAN. Se encontra em greve, você lembrou, é verdade, desde o dia 20, em função de um descomprometimento político do governo Robson, que em relação à categoria. E trata-se de um reajuste salarial de 2016, tramita desde 2016. Esse reajuste salarial foi acordado com a direção do DETRAN à época, isso no meio do ano de 2016. O tempo passou, seria para, no final do ano de 2016, depois da eleição de 2016, ficou para esse reajuste ser concedido em janeiro de 2017, não aconteceu. Em fevereiro de 2017, portanto, no exercício atual, os servidores fizeram uma greve que durou aí em torno de quase 30 dias. Nessa greve, o governo entrou com ação judicial, foi judicializada, foi ao TJ, o Tribunal de Justiça concebeu uma negociação, coisa que normalmente não acontece, mas dessa vez aconteceu, e nessa negociação o governo firmou um acordo com a categoria, com o servidor do DETRAN, para conceder aquele reajuste. Só que havia um impedimento, que era a questão do limite prudencial, porém o governo demonstrou interesse naquela negociação, em fazer aquela concessão, e o tribunal, coube ao tribunal homologar aquele acordo. Homologado aquele acordo, não teria nenhum empecilho, nenhum obstáculo que o aumento fosse concedido. Nós estamos no final do ano e essa mensagem não foi encaminhada. Portanto, nova greve agora em novembro, para cobrar o encaminhamento dessa mensagem à Assembleia. O governo ainda demorou, ofereceu como uma espécie de substituição ao reajuste salarial um auxílio alimentação. O auxílio alimentação não implica não é sequer um complemento salarial, é uma espécie eles chamam de retribuição, verba não indenizatória, parece que é esse o termo. O fato é que não interessou muito para o servidor, interessava o reajuste salarial. Sim. O reajuste não veio e a categoria entrou em greve. Porém, um parecer da Procuradoria-Geral do Estado dificultou um pouco esse encaminhamento definitivo. Então, são sempre problemas muito burocratizados, muito pesados e muita má vontade por parte do governo em fazer uma concessão dessa ordem, que é uma concessão absolutamente necessária. Santino, só para contextualizar, qual é a situação hoje dessas autarquias, né? Além do DETRAN, IDEMA, IPERN, como é que funciona hoje esses órgãos? Absolutamente precarizados. Esses órgãos estão, na grande maioria, a exceção é para o próprio DETRAN e para o IPERN e para a Fundac. Os demais, todos sem exceção, Fundação Zé Augusto, IDEMA, todos estão sem reajuste salarial desde 2010. O último reajuste foi em 2010. São 7 anos passando para o 8º ano com salário congelado, com salário no mesmo patamar.
Naturalmente, as pessoas se desestimulam, ficam desestimuladas, não há negociação. Os governos, historicamente, eles não se prepararam para negociação coletiva, como define a legislação federal. Não existe no âmbito estadual, infelizmente, essa é uma realidade, e a tendência é os serviços ficarem cada vez mais precarizados. Santino, com relação ao pagamento, né? Nós acompanhamos já há quase 2 anos que o governo do estado vem pagando o salário dos servidores públicos com atraso. E a categoria que aí engloba todos os servidores do estado, quem mais tem sofrido nesse processo são os servidores aposentados, né? Isso, Santino, como é que está essa situação? Perfeito. É uma situação dramática, não há outro termo. Os salários aviltados, muito baixos, e os aposentados sofrem mais. Na verdade, aposentados não é prioridade no Brasil e também aqui no Rio Grande do Norte. Ele é igual ao ativo, a diferença é que ele tem mais necessidades no período da sua aposentadoria, ele caminha para um infortúnio. E, portanto, ele deveria ter, por parte dos gestores, uma certa priorização. Não existe isso, infelizmente, a situação é muito grave e a gente lamenta muito esses aspectos no âmbito da gestão do serviço público. Foi publicado aí durante essa semana, foi noticiado que o Tribunal de Contas da União havia autorizado uma espécie de socorro a alguns estados brasileiros e o Rio Grande do Norte está nessa lista, um valor aproximado de 500 milhões de reais. Qual é a expectativa do movimento sindical? É que o governo utilize essa verba para pagar essa folha? Essas folhas, no caso? Pois é outra situação bem delicada. Naturalmente, o movimento sindical se preocupa com tudo isso, porque o governo Hoffs, no caso aqui do estado do Rio Grande do Norte, o governo Hoffs vinha anunciando empréstimos, a busca de fontes de financiamento, fontes alternativas de funcionamento, de financiamento, para que viesse a favorecer a folha de pagamento, a situação do funcionalismo, e nada disso vinha dando certo. Pelo menos até o presente momento a gente não tem ainda nenhuma informação que confirme, que dê garantias de que nós vamos receber o 13º salário. E eu não estou nem falando de dezembro, porque ainda tem uns diazinhos de dezembro, mas naturalmente a gente vai querer receber também e em dia. A gente não vai desistir disso. Para encerrar, Santino, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os servidores públicos do estado que estão nos assistindo e que aguardam aí notícias positivas depois de um ano tão duro, né, tão difícil para o funcionalismo público estadual. Pois é. Bom, nós queremos, apesar das dificuldades, apesar de momentos de muita tensão nesses últimos anos, particularmente nesse exercício de 2017, muitos problemas, muita dificuldade, desalento generalizado no âmbito do funcionalismo, mas apesar disso, nós dirigentes sindicais, e eu faço em nome do SINAI, da direção do SINAI, eu faço deixo uma mensagem de estímulo à luta. Achamos que se lutar, se a gente arregaçar as mangas, a gente vai conseguir superar as dificuldades. Agora, portanto, a gente chama todos e todas para participar ativamente das lutas nesse final de ano, mas vamos também nos confraternizar. Nós não podemos desistir de fazer, de inspirar uma vida do trabalhador com dignidade. Então a mensagem é de otimismo, otimismo real, pisando na real. A gente sabe que não é fácil, mas é possível superar as dificuldades. Cabe a cada um fazer a sua parte. Eu conversei com Santino Arruda, que é presidente do SINAI, o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte. Santino, obrigada. Obrigado. E o debate urbano de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana. Debate Urbano. Oferecimento Neutron Segurança.